Imagina voltar no tempo alguns anos. Seu pai, talvez seu avô, não tinha um botão para repetir a música favorita. Não existia playlist personalizada, não existia fone sem fio, não existia algoritmo sugerindo a próxima faixa. Para ouvir aquela canção especial, muitas vezes era preciso sair de casa, ir até um show ao vivo, juntar moedas para comprar o ingresso, esperar a banda subir ao palco. Hoje você abre o YouTube, o Spotify, liga o rádio, pega o celular, a TV, e em segundos o som preenche o ambiente. A música está em todo lugar. Mas nem sempre foi assim. Houve um tempo em que não existia replay. Se você quisesse ouvir de novo, precisava que alguém tocasse de novo. Depois veio o CD, pequeno, leve, brilhante, prometendo som limpo e portátil. Antes dele, a fita cassete. E antes disso, um disco grande, pesado, frágil, girando lentamente enquanto uma agulha percorria sulcos microscópicos para transformar riscos físicos em emoção sonora. O som não era tão nítido quanto hoje. Os aparelhos eram enormes, complexos, verdadeiras máquinas ocupando salas inteiras. E mesmo assim, aquilo parecia magia. Como alguém conseguiu gravar voz e instrumentos em um pedaço de material preto? Quem teve a ideia de transformar vibração em memória física? Quem inventou isso? Quem inventou o disco de vinil? Se inscreva no canal, ative todas as notificações, deixe seu like e me conta aqui nos comentários. Você já segurou um disco de vinil nas mãos? Olha essa produção de discos, hipnotizante e fascinante, porém tem nomes por trás dessa invenção. Máquinas prensando milhares de cópias, agulhas desenhando sulcos microscópicos, capas sendo empilhadas enquanto caminhões saem carregados rumo às lojas. Parece apenas indústria, mas antes disso tudo existir, houve disputa, ego, patentes arrancadas na justiça e homens que morreram sem ver um centavo da revolução que ajudaram a criar. A história do disco de vinil não começa com glamour, começa com uma pergunta quase impossível para o século XIX. Seria possível aprisionar o som? Antes do vinil, a música era efêmera. Ou você estava presente no momento da execução, ou ela simplesmente desaparecia no ar. Em 1857, muito antes de qualquer vitrola tocar na sala de alguém, um francês chamado Edward Léon Scott de Martinville conseguiu registrar ondas sonoras em papel através de um aparelho chamado fonoautógrafo. Ele gravava, mas não conseguia reproduzir. Ou seja, capturou o som, mas nunca ouviu de volta. Morreu praticamente esquecido. Décadas depois, sua gravação foi recuperada digitalmente. O primeiro a gravar som não ficou rico, não ficou famoso, e seu nome quase desapareceu da história. Então surge Thomas Edison, em 1877. Ele cria o fonógrafo, usando cilindros de cera que finalmente conseguiam gravar e reproduzir áudio. Edison virou celebridade, estampou jornais, acumulou patentes e construiu um império. Mas aqui começa a primeira grande polêmica. Ele realmente inventou do zero, ou aperfeiçoou ideias que já estavam no ar? Edison acreditava tanto nos cilindros que se recusava a abandoná-los, mesmo quando outra solução mais eficiente começou a surgir. E é aí que entra um nome decisivo nessa guerra. Em 1887, Emile Berliner apresenta o gramofone e muda completamente o jogo ao substituir cilindros por discos planos. Essa escolha foi revolucionária, porque discos podiam ser prensados em massa com muito mais facilidade. Era o nascimento da indústria fonográfica como negócio escalável. Mas Berliner não teve vida tranquila. Ele travou batalhas judiciais contra empresas ligadas a Edison. Houve processos, bloqueios de mercado e tentativas de impedir sua expansão. Era uma guerra comercial disfarçada de avanço tecnológico. No final, o disco venceu. O cilindro perdeu. Os primeiros discos eram feitos de goma laca, frágeis, pesados e limitados a poucos minutos por lado. Mesmo assim, já movimentavam dinheiro. Gravadoras começaram a surgir, artistas passaram a ser contratados e a música virou produto. Foi nesse momento que empresas perceberam algo gigantesco. Não estavam vendendo apenas canções, estavam vendendo repetição. A possibilidade de ouvir de novo e de novo. Isso transformou completamente o modelo de negócio da música.
E as gravadoras começaram a enriquecer de verdade. A grande virada definitiva acontece em 1948, quando a Columbia Records lança o LP de 33 rotações por minuto. Por trás dessa inovação estava o engenheiro Peter Goldmark. Ele aperfeiçoou o uso do policloreto de vinila, o PVC, criando um disco mais leve, mais resistente e capaz de armazenar até 20 minutos por lado. Pela primeira vez, era possível ouvir um álbum completo sem interrupções constantes. Aqui nasce o vinil como conhecemos. Mas nem tudo foi aplauso. No ano seguinte, a RCA Victor lança o compacto de 45 rotações. Começa a chamada Guerra das Velocidades. LP contra single. Columbia contra RCA. Quem dominaria o mercado? Essa disputa foi feroz. Campanhas agressivas, pressão sobre lojas, acordos exclusivos com artistas. No fim, os dois formatos coexistiram e multiplicaram os lucros da indústria. Foi a era em que gravadoras realmente ficaram bilionárias. O vinil criou estrelas globais. Elvis Presley, Frank Sinatra, The Beatles, Pink Floyd. A música deixou de ser local e virou fenômeno mundial. Mas houve resistência. Alguns músicos temiam que a gravação matasse shows ao vivo. Igrejas chegaram a criticar a disseminação de músicas mundanas. E mesmo assim, o disco se espalhou como fogo. Durante décadas, o vinil reinou absoluto. Casas tinham móveis dedicados a guardar discos. Lojas se tornaram pontos de encontro cultural. Capas viraram obras de arte. A experiência era física, quase ritualística. Então, nos anos 1980, o CD surge prometendo perfeição digital. O mercado migra em massa. Fábricas de vinil fecham. Toca-discos são guardados. Muitos acreditaram que era o fim definitivo. Mais uma vez, parecia que a tecnologia tinha matado o passado. Mas algo inesperado aconteceu. Nos anos 2000, principalmente após 2010, o vinil voltou. DJs nunca abandonaram o formato. Colecionadores mantiveram a chama acesa. E uma nova geração descobriu o charme do som analógico. Hoje, o vinil movimenta bilhões novamente. Artistas lançam edições limitadas, coloridas, numeradas. O que já foi considerado ultrapassado virou item de luxo. O disco que quase morreu renasceu mais forte. Então, afinal, quem inventou o disco de vinil? Não existe um único nome. Scott gravou primeiro. Edison popularizou a reprodução. Berliner criou o disco plano. Goldmark transformou em LP moderno. E as gravadoras transformaram tudo em império financeiro. Alguns ficaram milionários. Outros foram esquecidos. Alguns brigaram na justiça. Outros perderam a guerra tecnológica. O disco de vinil não é apenas um objeto preto girando. É o resultado de décadas de disputas, apostas arriscadas e decisões que moldaram a indústria cultural do planeta. Ele mudou a forma como a humanidade consome arte. E mesmo depois de quase desaparecer, provou que experiência e emoção ainda falam mais alto do que conveniência. Se você quer continuar descobrindo quem realmente inventou as coisas que mudaram o mundo, clique em um dos vídeos que estão aparecendo na sua tela agora. A próxima história pode ser ainda mais surpreendente. E me conta aqui embaixo, você acha que o verdadeiro inventor ficou rico ou a indústria levou todo o crédito?